Olá, eu sou o Osmair Júnior E eu sou o Marcos Friske. e este é o Talk Empreendedor, o programa onde nós falamos sobre o quê? Sobre empreendedorismo. O foco aí é para quem quer empreender, está pensando em empreender ou até mesmo para você que já empreende, mas você busca melhorar o seu negócio. E aqui você encontra histórias inspiradoras de empresários e empreendedores. Vai aprender também com os erros e acertos de cada um. E para isso, separamos o nosso programa em algumas partes. Por exemplo, história do convidado, desafios e dificuldades, lições aprendidas, visão sobre networking. E claro, o melhor conselho do convidado para você que nos assiste e que está pensando em empreender ou melhorar a sua empresa. Muito bom, então já inscreva-se no canal e nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o contato do nosso convidado de hoje e também alguns links úteis. E vamos lá então. Muito obrigado, Godoy, por comparecer aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Osmair, Marcos. Vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado de hoje então. Vamos lá. Quem é William Godoy? Hoje vamos falar sobre um profissional apaixonado pelo que faz. Ele nasceu em Missal, no Paraná, mas há 11 anos escolheu morar em Balneário Camboriú para construir sua vida e carreira, com uma trajetória focada em excelência e muita determinação. Godoy é um exemplo de dedicação no setor de seguros. Muito bom. Ele é graduado em gestão mercadológica. Godoy sempre teve um olhar aguçado para entender o mercado e as necessidades dos clientes. Antes de ingressar no setor de seguros, Godoy iniciou sua trajetória como vendedor de automóveis. Olha só, foi na concessionária que ele aprendeu a arte de vendas e construiu sua reputação como um negociador de confiança e visão. Apesar de trabalhar muito, né? Quando não está trabalhando, Godoy gosta de estar em movimento. Ele é fã de futebol, apaixonado por automobilismo e adora viajar, buscando novas paisagens e experiências para enriquecer sua bagagem pessoal. Um segredo que quase ninguém sabe é que ele foi o responsável pela venda do primeiro Gol Geração 5 no Brasil. Olha só, que bacana. Realizada antes mesmo do lançamento oficial. O cara é bom mesmo, hein? Um privilégio para poucos e um marco na trajetória de vendas que ele construiu ao longo dos anos. E o Godoy, como tantos empreendedores de sucesso teve um momento de virada, que foi em 2011, quando ele decidiu dar um salto ousado, sair da concessionária e iniciar sua carreira no setor de seguros. Essa mudança trouxe novos desafios, mas foi o divisor de águas que o levou a se destacar em um novo mercado e a construir a sólida reputação que possui hoje. E para ele, a chave para o sucesso está em ousar e seguir em frente, acreditando no próprio potencial. Essa mentalidade o transformou de um vendedor de automóveis a um profissional de sucesso no setor de seguros. Godoy é a prova de que, com coragem e visão de futuro, podemos transformar nossas vidas e trilhar caminhos inesperados. Muito bom. E antes de passarmos a palavra aí para o Godoy, nós queremos falar de quem, mano? Dos nossos patrocinadores. Vamos lá. Transforme o seu bem-estar com a Quimbi Nutracêuticos, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha a Quimbi e sinta a diferença na sua saúde. Inclusive nós e também o Godoy somos clientes da Quimbi e temos um cupom de desconto exclusivo para você na descrição. Transforme seu espaço com a elegância e a inovação da Weir Móveis. Móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Visite nossa loja em Balneário Camboriú ou encontre-nos online para inspiração e qualidade. Descontos de até 10%. Pronto para abrir a sua empresa? Na Nortan Contabilidade, após um bate-papo muito bem estruturado, nós identificamos qual que é o tipo certo de empresa para você abrir e pagar menos impostos dentro da lei, com o menor custo possível. Então, se você quer começar a empreender, a Nortan Contabilidade pode te ajudar. Link está na descrição. Bacana. Godoy, um pouquinho da sua história para a gente começar, um pouquinho do seu início no empreendedorismo. Conta para nós. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Uma vez mais, obrigado, Marcos, Osmair.
desde já parabenizo a iniciativa de abrir um canal fora da atividade rotineira de vocês, né? E nos impressiona a habilidade de vocês aí apenas o terceiro episódio, mas parece que vocês já estão fazendo isso há muito tempo. Então, parabéns também pela criatividade, né? Pela iniciativa e esse desejo de querer ajudar outras pessoas também que estão na CLT a abrir mão disso e entrar na área do empreendedorismo, porque isso realmente muda a vida das pessoas. E eu não tenho dúvida que esse canal vai ser uma ferramenta para ajudar essas pessoas aí. Obrigado, Muito Godoy. obrigado, Vindo Godoy. de você, tenho certeza que isso vale muito para nós, né? Obrigado. Agora nós estávamos falando até aqui nos bastidores aí, você comentou que já aos 12 anos já tinha uma veia aí de vendedor, uma mentalidade de Isso, empreendedor. isso. Então, se você não se importar, acho que podemos começar daí Com certeza. um pouco aí da tua história. Sim. Eu penso que eu herdei esse DNA de vendedor do meu pai. Meu pai foi um exímio vendedor, ele vendia para Ambev, né, cerveja, Antártica, refrigerante, e eu creio que eu herdei esse DNA dele, essa pegada, né? Então, com 12 anos, eu já era um inconformado com o dinheiro que eu tinha. Imagina uma criança de 12 anos hoje em dia. Ela não está preocupada nem um pouquinho com o dinheiro que ela tem. Mas eu costumo falar que eu fui muito precoce nisso, porque eu sempre tive o desejo de ter muitas coisas. E para ter muitas coisas, você precisa do dinheiro para comprar. Então, com 12 anos, eu já queria ter a minha própria TV dentro do meu quarto, eu queria ter o meu som dentro do meu quarto, eu queria ter um computador. E nessa época, meu pai e minha mãe não iriam me dar isso. Eram valores que não estavam no orçamento deles. Então eu falei, bom, só tem um jeito de eu conseguir. Se não vai vir do meu pai e da minha mãe, eu vou ter que eu mesmo conseguir. E graças a Deus eu estava numa era, né, numa geração, isso foi em 97, que poderia. Então eu com 12 anos me dirigi a uma sorveteria e falei, olha, eu quero vender picolé. Então tinha aqueles carrinhos de rua, que creio que até hoje a gente consegue visualizar alguns, não é tão comum, Sim, mas em alguns lugares do Brasil a gente consegue ver isso. E então eu vendia picolé, saía para vender. Então eu ia em ponto de ônibus, eu ia na frente de escolas, eu ia na frente de eventos, aonde eu já sabia que ia ter concentração de pessoas. Eu não ficava saindo ao léu. Sim. Eu já tinha uma estratégia ali com 12 anos. E como eu comentei antes ali nos bastidores, na época tinha 2 carros-chefe. Os produtos eram o picolé, que na época era 25 centavos. E também um sorvete, que é a casquinha de hoje também do sorvete. Uma bola de sorvete, ali uma casquinha fininha de chocolate por cima. Isso se chamava moreninha. E isso era vendido a 50 centavos. Então, quando a pessoa vinha comprar o picolé de 25, o normal é ela me dar uma moeda de 50 centavos. E eu já, como uma forma de estratégia, eu dizia, olha, eu não tenho troco, leva 2 picolé. Eu já queria vender 2, mas também sabia, né, que ninguém ia consumir 2 picolé ao mesmo tempo. Então, o que acabava acontecendo? A pessoa falava, não, então fica com 25 centavos de troco. E isso eu ia, então, em vez de vender 1, eu vendi 2. Só que eu não precisava depois ter que pagar 2, porque o cliente levou só 1. Então, quando chegava no final do dia que eu ia acertar as contas, né, com a sorveteria, ele me cobrava um valor, eu pagava e me sobrava mais grana. Nossa. E isso, com o tempo, foi funcionando muito bem e cada vez eu fui ganhando mais, né? Então, esse foi o start. E aí eu acho que eu fui picado por esse vírus da venda e nunca mais parei. Eu costumo falar que todo mundo vende alguma coisa. Sim. Ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo um serviço. Mas você tem que ser um vendedor. Deixa eu já trazer isso para a conversa. O que é a venda para quem quer empreender? Porque hoje tem muito preconceito de, vou trabalhar como vendedor, como se fosse algo ruim. O que é a venda para quem quer empreender? Para todos, mas específico para quem quer empreender. O que é a venda? Realmente bem colocado, a venda tem esse preconceito, né? Eu sempre ouvi falar isso a minha vida inteira. Poxa, o cara não deu certo em nada na vida, ele foi ser vendedor. Mas isso não está muito bem colocado, porque como eu falei antes, todo mundo vende alguma coisa.
meio que inconsciente, pode até ser, mas você sempre vai estar se vendendo ou vendendo um produto ou um serviço. A venda ela é a arte do convencimento. Então você tem um produto ou um serviço e você precisa convencer alguém de adquirir aquele produto ou aquele serviço. Para quem está começando no empreendedorismo ou para quem tem essa ideia de entrar no empreendedorismo, eu acho que é um caminho mais fácil. Ao invés de você simplesmente fazer um currículo e pedir um emprego, você comprar um produto. Eu gosto de citar a história do Rick Chester, por exemplo. E Rick Chester, para quem não conhece, ele comprou uma água e foi na praia do Rio de Janeiro vender essa água. E se não me falha a memória, ele comprou por R$2, vendeu por 5, voltou, comprou mais 2 e aí vendeu de novo e ganhou 10 e isso foi fazendo o negócio dele. Ou seja, o Rick Chester provou que o mito de você ter que ter dinheiro para ser empreendedor, ele não procede. Você com qualquer pessoa pode ir até no sinal e pedir R$2, R$3, você vai ganhar. E aí você pode comprar essa mesma água, principalmente na nossa região que é litoral. Sim. Claro que isso se aplica a características de cada região, mas ir na praia ou até mesmo no mesmo sinal e vender aquela água gelada. Isso já é empreender. Você comprou um produto por um valor e vendeu por outro valor. E isso daí fazendo bem feito com frequência, ele vai elevar os teus números consequentemente. Não tem como fugir disso daí. Você só tem que descobrir o valor correto desse produto, saber a qualidade dele para não passar informação que não seja verdadeira, e o sucesso ele é meio que normal acontecer depois desse passo que você dá. Então a venda, para mim, é uma arte do convencimento. Muito bacana. E aí, com 12 anos, você vendeu, fez inveja pros coleguinhas, né? Com certeza, porque... Ninguém com 12 anos tinha o dinheiro que eu tinha. Exatamente. E aí, depois disso... Aí, em 2001, entre 97 e 2001, eu aí comentei antes, né? Que aí eu vendendo picolé, encontrei um amigo meu na cidade e... Imagine, cabeça de 12 anos, eu falei pro meu amigo, ó, sobe aí no carrinho que eu vou te levar. E ele subiu no carrinho e eu tava levando ele e passa o dono da sorveteria bem nesse momento. Não deu outra coisa. Quando eu cheguei na sorveteria, ele falou, ó, tá aqui a tua identidade. Na época você só deixava a identidade para poder sair com o carrinho e vender. Tá aqui a tua identidade e você não vai mais vender. Bom, vacilo, hein? Foi a primeira demissão. Essa foi a minha primeira demissão do mundo corporativo. E aí, então, eu depois disso flutuei entre vender cachorro-quente à noite, porque eu já estudava, então vendia cachorro-quente à noite, tinha um trailer, né, que a pessoa fazia cachorro-quente, os carros só estacionavam na rua e eu ia até o carro e vendia cachorro-quente. Depois disso eu fui entregar panfleto e aí foi a que eu menos gostei, porque eu não precisava vender nada. Uma semana depois de entregar panfleto eu encontrei um lote baldio, joguei todos os panfletos no lote baldio. Só que uma vizinha viu e ligou na loja e falou, o cara deixou todos os panfletos no meu terreno aqui. Mais uma demissão. Mais uma demissão, porque eu não estava vendendo, né? Sim. E aí, mas não desisti, e aí depois surgiu para mim trabalhar com semi-joias num shopping. Então já estava no shopping vendendo, agora assim de novo, vendendo semi-joias. Lá eu aprendi que joia, às vezes as pessoas falam, minha joia é preto, ficou preta, né? Lá eu aprendi que a joia, semi-joia, ela oxida, né? Mas então, isso lá em Missal? Não, isso tudo em Francisco Beltrão. Eu apenas nasci em Missal e quando eu tinha 5 anos, o meu pai foi transferido por uma empresa em Francisco Beltrão para trabalhar nessa Antártica. Lá em Missal eu apenas nasci e com 5 anos já fomos para Francisco Beltrão. Então tudo isso é em Francisco Beltrão, no Paraná. E eu fui entre picolé, cachorro-quente, panfleto e semi-joias até 2001, quando eu, através do CIEE, né, que é um sistema que dá emprego para o estudante, né, meio período, eu consegui uma vaga, então, numa concessionária de automóveis. E isso já estava, o automóvel já estava impregnado em mim, porque desde criança, você sempre no aniversário você ganha presente do tio, do amigo, do vizinho. Quando não me dava um carrinho de presente, o resto eu não queria saber. Eu jogava fora. Então eu já gostava muito disso e com 14 anos eu tive essa felicidade então de conseguir um emprego de office boy numa concessionária de automóveis. Então ali eu já estava vivendo o mundo do automobilismo na prática, todo dia flutuando por isso. Mas como office boy,
eu não estava realizado totalmente porque eu não estava, de novo, não estava fazendo venda nenhuma. Isso sempre esteve impregnado em mim. E aí, quando foi a 2003, eu cheguei para a dona da concessionária e falei, olha, eu não estou satisfeito. Eu trabalhava na área do RH ali, então eu era office boy, mas nas horas que eu não estava fora da concessionária, eu ficava dentro do RH ali no administrativo, pegando assinatura em folha de pagamento de funcionário. Então eu era office boy, mas eu era o único da empresa que sabia o salário de todo mundo. Né? E aí, quando foi em 2013, eu falo isso para a proprietária da concessionária e ela falou assim, olha, nós somos proprietários de um grupo de concessionários. Nessa cidade tinha 5 concessionários, tem até hoje, né? Hoje deve ter 7 ou 8, mas 5 é do mesmo grupo. E ela falou, olha, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero alguma coisa que eu tenha mais contato com o carro propriamente dito, com o automóvel. Ela falou, nós temos uma oportunidade no departamento de peças, na Granvel, que é a concessionária Renault, de Francisco Beltrão. E se você quiser essa oportunidade, eu lembro até hoje que eu respondi assim, por mim? Daí ela falou assim, como assim por mim? Eu falei, eu estou disposto, eu quero ir, é isso que eu quero, é isso que eu vim pedir aqui. E aí então eu fui para a concessionária Renault, trabalhar no departamento de peças. Durante segunda e sexta eu trabalhava como estoquista. A minha função era receber as peças que vinham da montadora e colocar ela nas prateleiras. E depois disso eu fornecia para 2 pessoas que eram os vendedores das peças através de um balcão e também para a oficina, quando aquele cliente ia fazer uma revisão no carro, por exemplo, né? Sim. Então eu entregava essas peças. No sábado era plantão, esses 2 vendedores de peças, então eles não vinham, e aí eu tinha a oportunidade de eu ser o vendedor de peças. Então eu acabei descobrindo o automóvel peça por peça. Legal. Então eu costumo dizer que hoje, se eu pudesse desmontar um carro, eu saberia dizer exatamente para que serve cada peça, porque eu comecei vendendo pecinha por pecinha até depois vender, que a gente vai chegar no carro por completo, digamos assim. Essa concessionária, ela me deu uma bagagem muito boa, mas quando foi em 2004, ou seja, apenas um ano depois, eu vou para, entre o setor de peças e o café, que na época eu já era viciado em café, como sou até hoje, eu fui pegar um cafezinho. E nesse trajeto entre o departamento de peças e a sala de espera ali dos clientes, onde tinha o café, tinha 2 clientes falando sobre recrutar garçom para trabalhar em Palmas, Tocantins. Esses empresários eram proprietários de uma rede de restaurante. E eu meio que tomando café assim, dei aquela parada e falei, como que é? Ele falou assim, a gente está levando pessoas daqui de Francisco Beltrão para trabalhar de garçom em Tocantins. Eu falei, quanto que ganha? E aí na época eu ganhava R$450. Esse era meu salário, fixo na concessionária. E eles falaram assim, olha, é 450, só que tem aumento de 10% ao mês, livre de moradia e livre de alimentação. Falei, opa. Eu falei, eu tenho interesse. Olha. Aí eles olharam para mim, imagine todo de roupa social, aquela roupa bonita da concessionária, o cara queria trabalhar de garçom e tal. Eu falei, eu tenho interesse. Ele falou, então passa no restaurante. Depois das 6 horas a gente conversa. Legal. Só trazendo ali, já até anotei. Olha só que legal esse corte, hein? Um café pode mudar a sua vida. Pode o café. Isso significa que você tem que estar em movimento sempre. Exato. A pessoa que está parada provavelmente vai perder excelentes oportunidades. Exato. Seja você ir para um supermercado no final de semana, seja para você fazer uma caminhada. Se você tiver em constância nessa questão de movimento, provavelmente você vai aproveitar oportunidades melhores do que uma pessoa que vai preferir ficar em casa assistindo uma Netflix, por exemplo. Né? Com certeza. E aí eu decido então ir sem falar com o pai, sem falar com a minha mãe, desde os 9 anos, ir para Palmas, Tocantins. 19 anos, isso em 2004. Todos os meus amigos me chamaram de louco. Você é maluco, cara. Você vai sair de um grupo grande, que é o grupo
Memberg de concessionários, um grupo que tem faculdade, um grupo gigantesco, né? Tinha uma carreira. Eu já tinha um início, né? Já estava na segunda concessionária do grupo, um grupo grande, oportunidade de crescimento. Só que na minha cabeça ali estava muito claro o seguinte, eu estava no departamento de peças. Sim. Os cargos que eu poderia almejar, gerente do departamento de peças, gerente do departamento de vendas, eu andaria de lado na questão de função, mas eu não ia ser o dono da concessionária. Sim. Ou seja, em algum momento eu poderia ser o melhor profissional do mundo e eu ia estagnar. Estava muito claro para mim. Mas ali você já tinha essa mentalidade de, não, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio, ou você empreender, ainda não. se via muito... Não, o que me incomodava era, eu tenho potencial para ganhar mais dinheiro. Certo. E eu posso ir atrás de alguma situação que eu ganhe mais dinheiro. Na minha cabeça ali, eu só queria ganhar mais dinheiro. Eu sabia que eu podia entregar mais. Era como que eu me sentia limitado lá. Eu era um excelente estoquista, eu era só entregar peças, era fácil. Eu vendia peças muito bem, eu conseguia ter a linguagem do mecânico, isso me facilitava muito, e por fato de eu já ser apaixonado por automóvel, então eu fazia aquilo com amor, e quando você faz com amor, o resultado ele é bem diferente, é bem melhor. Então eu tinha sucesso, só que eu me imaginava o seguinte, imagine um passarinho numa gaiola. Eu imaginava que eu podia ter voos maiores, mas ali eu estava limitado. Então, quando surgiu, eu sou movido a desafio. Então, quando surgiu essa oportunidade, um ser humano normal enxergou o seguinte, ele vai deixar de trabalhar numa concessionária, num departamento de peças para trabalhar de garçom. Um ser humano com a visão normal, ele via o downgrade, digamos assim, de função. O Godoy viu o que naquele dia? O Godoy viu que Palmas Tocantins era, e é até hoje, claro, mas na época era a capital mais nova do país com 15 anos. E na minha mente passou o seguinte, imagine a quantidade de oportunidade que vai ter em Palmas Tocantins. E eu ir para uma capital mais nova do país. Aquilo ali deve estar bombando oportunidade. Então, o fato de aceitar a proposta de garçom foi apenas um gatilho para mim ir para um lugar que eu pudesse ter mais oportunidades ainda. Foi como uma passagem de ônibus que você compra para sair do ponto A para o ponto B. Eu vi aquilo como uma ponte. Não era assim, o Godoy está desejando ser garçom para o resto da vida. Claro. Em hipótese alguma. Eu só vi aquilo como uma oportunidade de crescimento. Experiências novas. Já era de financeiro. A proposta financeira já era melhor. Eu já ia ganhar mais. Claro. Mas eu também ia para uma capital mais nova. Porque Francisco Beltrão, para quem conhece, é uma cidade totalmente limitada. Quem vê Francisco Beltrão hoje e quem viu há 20 anos atrás é exatamente a mesma cidade. Não criou uma indústria diferente, não mudou nada. A quantidade de ruas, o que abre é loteamento, só para a pessoa fazer casa. Mas a oportunidade de negócios, eu sabia que ali, para quem quer voar, Francisco Beltrão não era o futuro. Né? Então eu entendi aquilo como uma oportunidade. 6 amigos meus me chamaram de louco. Você é louco. Beleza. Cheguei em casa, falei para o meu pai e para minha mãe. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Aquilo me marcou muito. E eu não, a relação com meu pai era excelente, mas não assim, ele não era aquele cara afetivo, né? Sim. Então, quando eu vi ele chorar pela primeira vez, eu tinha 19 anos, aquilo me marcou muito. Tanto que eu lembro que eu fui pegar o ônibus, então, né? Para ir para essa cidade de Palmas, Tocantins. E os primeiros 50, 60 quilômetros eu fui chorando. Né? Eu tinha medo de não dar certo, de ir para um lugar totalmente desconhecido, que eu não tinha ninguém lá que eu conhecia, só que a minha vontade de vencer, ela sempre foi maior que o meu medo. Sempre foi. E esse é um porte excelente também. A tua vontade de vencer tem que ser maior que o teu medo. Perfeito. Tem que ser. E aí, eu fui primeiro pedir a demissão pro dono da concessionária lá então, né, para ir para Palmas. Ele falou, o que você vai fazer lá, bichão? Eu falei, eu vou para uma cidade que é nova, uma capital que é nova, e eu vou buscar mais oportunidades. Ele falou, você tá certo. Olha só. Você não tem como crescer aqui em Francisco Beltrão. Sim. Você vai chegar num ponto que você vai limitar. Veja que eu, com 19 anos, tinha exatamente a mesma visão do dono do negócio. Perfeito. E ele falou, realmente, eu não posso mentir para você. Beltrão é uma cidade que você vai chegar num patamar e não vai passar disso. Agora, se você for para um lugar maior,
as oportunidades também serão maiores. Sim. As oportunidades, elas são compatíveis com o lugar que você está. Né? Então, às vezes, a pessoa está numa cidade pequenininha e fica reclamando da vida. Pega uma passagem de ônibus, vai para a próxima cidade que é maior. Você vai esteja em movimento. Como movimento, sempre constante movimento. E aí as oportunidades vão aparecer. Sim. E aí eu fui para Tocantins. Cheguei lá para inaugurar um restaurante que até hoje é o melhor restaurante de Palmas, Tocantins. E aí eu faço um recorte aqui. Alguns meses atrás eu fui com a minha esposa lá, porque eu falei para ela, eu quero te levar no restaurante onde mudou a minha vida para melhor. Eu vou te levar para Palmas, Tocantins e a gente vai almoçar. Agora a gente vai voltar como cliente no restaurante onde eu fui garçom. E pude ter esse privilégio de levar a minha esposa lá. Chegou a conversar com o pessoal lá, contar a história ou não? Com os proprietários, eles já estavam me esperando. Os mesmos ainda, né? Eu já tive contato com eles antes de ir. Falei, tô indo. 20 anos depois, eu vou estar aí. E fui lá, tirei foto com eles, né? Tive o privilégio também nesse dia de encontrar o Bolsonaro que estava jantando lá. Então quem está... Qual que é o nome do restaurante? Dom Virgílio. Vamos fazer esse corte chegar até eles lá. Dom Virgílio, Palmas, Tocantins, o melhor restaurante de Palmas, Tocantins. Quem é de lá sabe disso. Olha. E aí não é força de expressão, realmente é o melhor até hoje, né? Que bacana. Então eu pude voltar com a minha esposa lá, onde eu fui garçom. E aí comecei a trabalhar, então, ganhando R$450 como garçom. E olha como a minha mente estava completamente certa. Em pouco tempo, acho que 3 meses, eu fui atender no restaurante o proprietário da concessionária Renault de Palmas, Tocantins. E como eles almoçavam todos os dias, eles tinham uma comanda que a gente anotava o que era consumido, para no final do mês ele pagar. Sim. E quando eu peguei a comanda, eu olhei assim, concessionária Doeller, Buritis, Renault. E eu falei assim, vocês são da Renault? Ele falou, sim, nós somos proprietários da concessionária Renault. Eu falei, eu tô vindo do Paraná, Francisco Beltrão, e lá eu trabalhava na Renault. Eles falaram, sério? Eu falei, sério. E porque eles estavam procurando profissional qualificado, e eu era como um profissional que tinha caído do céu. Claro. Você imagina você ser dono de uma concessionária Renault, você está precisando de gente para trabalhar e você conhece uma pessoa que estava trabalhando na Renault também. Sim. Porque qual que é a vantagem da concessionária nesse ponto? Os sistemas, eles são globais. O mesmo sistema que eu trabalhava lá em Francisco Beltrão é o mesmo sistema da França. O que muda é a linguagem. Sim. O catálogo virtual de peça é exatamente o mesmo. Então ele falou assim, você trabalhava no quê? Eu falei, no departamento de peças. Ele falou, eu estou precisando de alguém para o departamento de peças. Mas ele não acreditou, porque para ele era muito bom para ser verdade. Então ele quis fazer uma pegadinha comigo. Ele falou, quais eram os sistemas que você trabalhava? E aí os 2 sistemas da Renault é o Sercom e o Dialogis. Eu trabalhava com o Sercom e com o Dialogis. Ele falou, e você quer voltar a trabalhar para a concessionária? Eu falei, depende da oportunidade. Eu volto. Ele falou, então vai, depois das 6, conversar comigo. E eu fui. Depois das 6, marcamos o dia ali, 2 dias depois, eu fui e já acertei para trabalhar na concessionária, horário comercial. Sim. Como eu não queria deixar na mão o pessoal do restaurante que me levou, não me cobrou nada, me dava alimentação, me dava moradia, me deu a oportunidade de migrar, eu falei, voltei para eles e falei, olha, eu acertei para trabalhar na Renault, aí o salário era 1.500. Lembra então que há 3 meses atrás eu estava ganhando 450. Sim. 3 meses depois eu estava ganhando 1.500 na concessionária. Voltei para o restaurante e falei, não quero deixar vocês na mão. Se vocês quiserem eu fico trabalhando à noite. Reduz meu salário. Eles falaram, não, você vai ganhar a mesma coisa, só trabalhando de noite. Caramba. Então, 3 meses depois, eu já estava trabalhando na concessionária, horário comercial, saía da concessionária e ia trabalhar de garçom no restaurante. E aí passei a ganhar, então, R$2.000, arredondando. Nesse momento, quando eu recebi o primeiro salário das 2 empresas junto, por coincidência, me pagaram as 2 no mesmo dia. Eu cheguei em casa, na kitnet onde eu morava, eu juntei em cima da cama todas as notas de 50, dos 2.000, tirei uma foto, fui no correio e mandei para os 6 amigos meus que me chamaram de louco. Caraca. E escrevi atrás da foto assim, o louco está ganhando 4 vezes mais depois de 3 meses. Caraca. Diz para mim quanto vocês ainda estão ganhando em Francisco Beltrão.
E diz quem que é o louco agora. Quem que é o louco agora, né? Então, aí Mas foi isso você sucesso. fez assim num tom de brincadeira ou realmente, olha aqui. Eu, naquele momento, era também brincadeira, mas era para dizer o seguinte: vocês estão errados quando vocês acham que vocês vão ter um futuro brilhante numa cidade limitada. Eu não estava louco quando eu falei que iria para uma cidade com oportunidade melhor. Eu estava certo. E o que eu estou mandando é a prova do que eu estava certo. Não era uma narrativa, não era uma coisa que eu, sem pensar, sem estratégia, decidi. Sim. Não, eu estava convencido que eu ia ter mais oportunidades num lugar Mas, maior. ó, olha que incrível como a mentalidade ela faz total diferença na vida de uma pessoa. A vontade de vencer, né? A mentalidade, ela te limita. Os teus medos te limitam, né? O medo, ele é falta de confiança. Toda pessoa que tem medo, ela tem uma falta... eu tenho medo de altura, ela tem falta de confiança. O medo, ele é falta de confiança. O medo nunca conviveu comigo. Graças a Deus, eu nunca tive medo de nada. Né? Eu fui pro Rio de Janeiro uma vez, peguei uma van e falei que eu quero parar no meio da Rocinha. Lá onde fica aqueles caras com metralhador, eu quero ir lá. O medo não faz parte da minha vida. E ali, naquele momento que eu mandei a foto, era para encorajá-los, de certa maneira. Sim. Era para eles entenderem, falando, caramba, o cara estava certo. Ele estava certo, ele não era louco. A gente chamou ele de louco, mas ele não era. Como é que eu vou chamar o cara de louco se 3 meses depois ele está ganhando 4 vezes mais? E eu tô aqui ganhando a mesma coisa. E daqui 5 anos eu vou estar aqui ganhando a mesma coisa. E por curiosidade, hoje quando eu volto para lá, eu vou num restaurante, numa pizzaria, e um desses meus amigos que me chamou de louco, ele é garçom dessa pizzaria até hoje com 40 anos. Caramba. Ele não saiu do mesmo lugar por 40 anos. Mesma coisa. E isso eu fico pensando como a pessoa consegue manter vivo sem ter perspectiva de melhora em nada, nem na vida emocional, nem na saúde, nem na financeira, nem na profissional. Isso é uma coisa que, cara, eu nunca consegui. Entendi. Eu preciso ter uma constância na minha melhora em todos os aspectos da minha vida. Isso me move. Eu não consigo ficar estagnado. E aí, depois disso daí, quando foi 2004, então 2007. Então, 3 anos eu fico em Palmas. 3 anos eu fico em Palmas. O departamento de peças lá vendia 100 mil reais quando eu cheguei na concessionária lá em Tocantins. E 6 meses depois a gente estava vendendo 500, 600 mil. Eu trouxe de Francisco, eu trouxe de Francisco Beltrão algumas ideias que a gente tinha. Sim. Por exemplo, a concessionária de lá, ela não entregava peça para o mecânico. E o mecânico, ele não tem tempo para sair debaixo de um carro, às vezes, e para a concessionária buscar uma peça. Ele vai perder um tempo precioso ali. Então, o que eu mudei? A primeira mudança minha foi, quando ele ligava e perguntava se eu tinha peça, eu falava, tinha. Você quer que eu te entregue? Nós vamos fazer um cadastro da tua empresa. Eu, durante o mês, te entrego as peças. No final do mês, você vem aqui e paga. Sim. Uma relação de confiança. Se você não pagar, você não tem mais crédito aqui dentro. E isso me fez ficar na rua o tempo inteiro. Eu saía entregar peça o dia inteiro e aí que a gente chegou nesses resultados. Porque antes eu falava, não pode sair daqui de dentro a peça. O cara não vai me pagar. Cara, inadimplência é uma coisa que faz parte da vida de qualquer comércio. Sim. Você tem que saber lidar com ela. Né? E aí isso mudou totalmente o patamar da concessionária. Obviamente, eles foram me promovendo, aumentando meu salário, e chegou um momento que eu tive que sair do restaurante. Eu falei, bom, agora eu quero dar uma descansada. Claro. Eu trabalhava até meia-noite, 1h, de segunda a domingo. Porque quando eu não estava na concessionária, eu estava no restaurante. Então eu não parava. Eu trabalhava de segunda a domingo. Tá? E aí chegou um momento que eu já estava ganhando um pouquinho mais. Falei, agora eu posso dar uma sossegada também. Sim. Quero curtir um pouco mais a vida. E aí comecei a trabalhar só na concessionária. Isso foi até 2004. Quando foi 2004 eu não aguentei de saudade do meu pai e da minha mãe. Eu estava muito longe. Eu entendia que se meu pai ou minha mãe viesse a faltar, eu não conseguia chegar para o velório onde eu estava. Que é muito longe, Palmas, Tocantins, né? E aí eu voltei para a concessionária, aquela Revesul, concessionária Volkswagen de Francisco Beltrão, onde eu tinha saído como office boy. Voltei e fui falar com essa mesma dona que eu tinha pedido para sair, trocar de setor e ir para a Renault. E aí eu cheguei para ela e falei assim, só que agora eu quero trabalhar com vendas. Agora eu quero vender carro.
E eu lembro que eles tinham uma representada de moto Sandal. Ela falou, a gente está precisando de vendedor para vender sandal. Eu falei, não quero. Eu não consigo vender algo que é ruim. Eu só consigo vender algo que eu acredito. Eu não quero que a minha argumentação seja apenas com a finalidade de ganhar dinheiro. Eu quero falar para você comprar um produto que ele é bom porque eu acredito de fato que ele é bom. Se eu não posso dizer que ele é bom, eu não vou vender. Perfeito. E sandal, na época, se fosse Honda, talvez, que é a maior marca de motos no Brasil, talvez eu teria aceitado. Mas sandal, não. Então ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero vender carro. Chegou o meu momento, é o meu sonho, e eu quero vender carro. E ela falou assim, você voltou mais falante de lá, de Palmas. Eu acho que tem uma lacuna na área de vendas e eu vou te dar uma oportunidade, mas eu vou te fazer um desafio. Eu falei, qual é o desafio? Você precisa fazer uma faculdade. Olha. Se você fizer uma faculdade, se você fizer o vestibular, passar no vestibular, porque a faculdade era do mesmo dono da concessionária, do mesmo grupo, numa cidade que ficava a 50 quilômetros de distância, que chama Dois Vizinhos, Paraná. Se você fizer essa faculdade, passar no vestibular, eu te dou um emprego. Topa o desafio. Quantos dias eu tenho para estudar? Ela falou, o vestibular é daqui 20 dias. Eu falei, o quê? Caramba! Daqui 20 dias? Eu totalmente fora do estudo. Mas eu topei. E eu lembro que eu passei em 25º no vestibular, de 1.200 pessoas que fizeram vestibular. Eu gabaritei inglês, que é outra coisa que eu amo muito, inglês. Eu gabaritei o inglês e aí passei em 25º, ganhei o emprego e de cara 50% da mensalidade da faculdade, porque quem era funcionário do grupo pagava só metade. Então todos os dias eu comecei a trabalhar na concessionária e todos os dias, 5 horas, passava a van e eu ia para outra cidade fazer faculdade, voltava meia-noite, 1h, no outro dia, cedo de novo. Né? Eu comecei a trabalhar como vendedor numa quinta-feira e lá eles têm costume nessa cidade de fazer feirão de veículos. Sim. Junta então as 5 concessionárias num pátio só, então fica centenas de carros, centenas de vendedores e vai atrair muita gente para comprar, porque se criou a imagem de que no feirão é mais barato. Sim. Então tá lá no para-brisa do carro, de tanto por tanto. E isso realmente faz diferença. Eu comecei a trabalhar na quinta-feira, aí o feirão era sábado e domingo. Eu vendi 2 carros no sábado, 2 carros no domingo. Eu concluí o feirão com 3 dias de profissão, de função, com 4 carros vendidos. Na época era 25 vendedores ao todo, eu fui o único que vendeu 4 carros. Caramba! Eu mal e mal sabia mexer numa HP, fazer conta de juro. Eu só convenci o cara a comprar e colocava na mesa do meu gerente. Era a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Ah, mas agora conta aí que estamos curiosos para saber qual é o seu segredo. Com a habilidade, tudo bem, é vendas, mas conta aí o segredo. O poder de persuasão, né? Eu acho que o primeiro é você realmente amar. Eu sei que parece muito clichê esse negócio. Você tem que gostar do que você faz. Muita gente fala isso. Mas o gostar que eu falo é o seguinte. Todo mundo gosta mais de alguma coisa. Todo mundo gosta mais de fazer alguma coisa. Uma pessoa gosta mais de surfar, uma outra pessoa gosta mais de comer, a outra pessoa gosta mais de jogar futebol. Tem alguma coisa que você gosta mais. Se você investir naquilo como profissão, o teu sucesso ele vai ser maior do que qualquer outra decisão que você possa tomar. E eu, como já tinha enraizado em mim essa questão do automóvel, ou seja, lembra que desde criança, se alguém me desse uma roupa e um carrinho, eu jogava fora a roupa e eu queria o carrinho. As minhas calças, todas elas eram rasgadas no joelho, porque como criança eu ficava me arrastando o dia inteiro empurrando um carrinho. Então aquilo estava na minha veia, na minha essência. E eu sempre coloquei para mim o seguinte, a minha profissão, a tua profissão que está assistindo, tem que ser alvo daquilo que você mais precisa estudar. Porque aquilo que você mais entende, provavelmente vai ser aquilo que você mais depende financeiramente. Então você tem que investir em estudar a tua própria profissão. Então eu sempre fui muito consumidor de ler tudo sobre carro. Tudo. Bacana. Tudo. É muito difícil ter um ser humano respirando na minha frente que entende mais de carro do que eu. De tanto que eu leio, de tanto que eu estudo, de tanto que eu amo. E eu descobri que quando você ama mais alguma coisa, você vai ler sobre aquilo, é mais fácil de você gravar. Se eu ler sobre creatina, provavelmente eu vou pegar alguns insights e vou lembrar disso daqui a um tempo. Tudo não vou lembrar. Se eu ler qualquer coisa sobre carro e você me perguntar daqui 10 anos, eu vou lembrar.
Então, como estava enraizada essa paixão em mim do automóvel, quando eu ia vender um carro, eu costumava dizer que eu não vendia, eu dava show. Por exemplo, eu ia vender um carro, eu lembro que o primeiro carro que eu vendi seminovo lá foi um Polo. O Polo, eu dizia o seguinte quando eu estava vendendo: esse carro tem 16 metros de solda a laser. Os outros carros têm solda a MIG. Calma que eu vou te explicar. A solda a laser, ela tem um acabamento melhor e no impacto, numa colisão, o carro se desmonta mais fácil do que a solda MIG. Isso faz com que o carro vai proteger mais você dentro do habitáculo numa colisão. Esse Polo, ele tem uma parede de antimônio entre o painel e o motor, que somente a Fórmula 1 usa esse material, que ele é anti-chamas. Ou seja, se o teu carro pegar fogo no motor e o teu carro ao mesmo tempo tiver uma pane elétrica, você não consegue sair dentro de um carro que está em chamas. No Polo, esse fogo não vai queimar o painel, não vai invadir o carro, e isso é mais uma questão de segurança para você. E nisso o carro já estava com o alerta ligado, as portas abertas, e o carro falando: tá vendo que o carro está te convidando para você entrar dentro desse carro? Entra dentro dele, sente o cheiro dele, sente o conforto que ele tem e vamos dar uma volta. Aí o cara falava: não, mas eu tenho que falar com a minha esposa. Aonde que está a tua esposa? Não, a minha esposa está dando aula. A minha esposa está dando aula nesse momento. Eu falei: qual que é o colégio? Não, o colégio é Reinaldo Saz. Eu falei: então deixa que eu vou ligar para a diretora. E aí ligava para a diretora e falava: preciso falar com a fulana e tal. Nisso o cara falou: então vamos lá. E aí eu chegava lá no colégio já com o carro, com os alertas ligados, chamava o professor e falei assim: eu sou o William Godoy e eu vim trazer o teu sonho pessoalmente. Eu vim te entregar esse carro. Legal. Então eu procurava encantar. Sim. Qual que era o meu objetivo final? Após o atendimento, aquilo tinha que acontecer, senão eu ficava frustrado. A pessoa que eu atendia falava assim: quem é teu gerente? Ah, o meu gerente é o fulano de tal. Ele chegava no meu gerente e falava: parabéns pelo funcionário que você tem. Eu não recebi um atendimento, eu recebi um show. E eu vou comprar o carro. Consultoria. Eu vou comprar o carro porque eu fiquei encantado. Exatamente. E aí lá a gente falava muito sobre isso, sobre essa palavra que você citou de consultoria, que muita gente fala vendedor de carros. É o mais costumeiro falar isso. Sim. Mas existe o consultor de vendas e o vendedor. O vendedor, ele vende mais que o consultor de vendas. O vendedor, ele vende tudo aquilo que o cliente está pedindo para comprar. O consultor de vendas vende aquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, eu não posso vender um carro 2 portas por uma família que tem uma criança que precisa pôr a cadeirinha atrás. Então, eu tinha colegas que vendiam o que o cliente pedia. Eu era um consultor de vendas. Então, quando eu sentia que aquele carro não ia atender a necessidade do cliente, eu também falava: isso aqui não vai te atender. Porque a tua vida, eu fazia uma entrevista com o cliente, a tua vida precisa de um carro assim. Ela não precisa de um carro assim. E aí o cliente entendia que eu não estava apenas ofertando um produto, eu estava ofertando uma solução, alinhado ao sonho que ele tinha de comprar um carro. Então, como eu entendia muito de carro já naquela idade, eu tinha, aí nesse então, 2007 que eu voltei, 22 anos. Um vendedor de 30, 40 pedia informação para mim. Olha, aquele carro lá, X, lá, o Bora, quantos litros ele tem no porta-mala mesmo? Por quê? Porque eles vendiam, mas eles não estudavam o produto, não estudavam a profissão. E eu era um cara que eu saía da minha concessionária que eu trabalhava e eu ia estudar carro. Então, no outro dia eu chegava com mais conhecimento ainda. Então, eu sempre estava muito bem empolgado. Eu sempre estava muito feliz, porque eu fazia aquilo que eu literalmente amava. E isso me facilitava muito no convencimento do cliente. Então, eu comecei a vender muito bem. Cheguei na segunda-feira, então, depois desse feirão na concessionária, você só olhava assim, aquelas cochichinhas, tipo assim, um cutucando o outro e falando: poxa, o cara chegou quinta-feira, vendeu 4 carros. Não é possível. Sim, ele vendeu 4 carros. E aí, cara, depois disso daí, aí só cresceu, porque daí eu fui cada vez me especializando mais, até chegar aí nesse lançamento do Gol Geração 5, que eu cito. E por que isso é tão marcante para mim? Porque a história, para quem entende de carro, para quem entende principalmente da história do Gol, o Gol, desde quando ele nasceu, ele foi da família BX. Ele tinha um projeto único. E a primeira vez que a Volkswagen mudou esse projeto e o Gol passou a ter alguma coisa diferente, foi no projeto do Gol Geração 5.
E antes dele lançar, eu já tinha lido tudo sobre o carro. Então, quando eu fui atender uma cliente dentro da concessionária e ela queria comprar um Gol geração 4, que era o que tinha até na época, eu falei, por que você, com um pouquinho mais, não investe no Gol geração 5 que está vindo? Não, mas eu não conheço. Sim. Eu não sei se vai ser redondo, quadrado, mas eu conheço. Eu posso te falar um pouco sobre o Gol geração 5? E aí eu fui ali falando como que seria o carro. E quando eu terminei de falar, ela falou, eu estou encantada. Ela falou, mas eu vou ter que comprar uma coisa sem ver? Eu falei, sim, mas você vai ter o privilégio de andar no primeiro Gol geração 5 do Brasil. Você vai lembrar isso pro resto da tua vida. É exclusividade. Isso. E aí, então, eu vendi, peguei o dinheiro. Quando chegou o carro na concessionária, ele só chegava debaixo de um tecido, ninguém via. E aí teve o lançamento. Quando teve o lançamento, o meu primeiro já estava vendido. Eu vendi o carro sem a pessoa enxergar. Sem a pessoa ter visto. E uma coisa é você falar assim, não, quer comprar um Corolla que você já conhece, você não está vendo o carro, mas ele é muito bom e tal. Aí você compra, mas você já viu. Sim. Outra coisa é você comprar um carro que você nem sabe se ele vai ser redondo, quadrado, como citei, se o farol vai ser. E eu vendi. Tamanho era meu poder de argumentação de vender. E ali eu já estava crente que a venda ia estar impregnada em mim para sempre, né? Então, até que chegou... Aí depois eu concluo a faculdade. 2007 foi isso. Do quê? Faculdade de Gestão Mercadológica. Com ênfase em marketing. Então, ali já me ajudou muito também a entender o que era mercado, né? Eu nunca me esqueço que no primeiro dia de aula o professor perguntou o que é mercado? E eu falei, nossa, que interessante, eu nunca me fiz essa pergunta. E ele respondeu, mercado é comprador ou vendedor de um bem ou serviço, né? Então ali eu comecei a pegar mais habilidade nessa questão de estratégia de mercado, de como se comportar, de cada atividade. Por exemplo, eu passo na frente de um empreendedorismo, de um negócio novo, qualquer que seja o comércio. Eu digo se aquilo ali vai dar certo ou não. E a minha esposa, no começo, ela ficava brava comigo. Porque ela falava assim, você tá meio que, assim, desejando o mal para aquele comércio. Eu falei, não é isso. É que esse comércio não cabe nesse local. Esse cliente precisa desse comércio, ele tem que ter um estacionamento, por exemplo. O outro comércio, ele precisa ter visibilidade. Já trazendo para um insight, uma dica para principalmente aqui a nossa região, Balneário Camboriú, região. Muitas pessoas vêm de fora com o objetivo de montar o seu negócio, abrir uma empresa. Que conselho que você pode dar para essas pessoas quando vêm para cá? Ficam vislumbradas com, olha a quantidade de gente, temporada, dá muito dinheiro, vou abrir um negócio. O que você pode falar para elas, assim, uma dica? Primeiro, a pessoa precisa entender que dá dinheiro aquilo que funciona. E nem tudo funciona. Você não pode ver, por exemplo, tem 10 farmácias na cidade, então eu vou abrir a 11ª farmácia e eu vou ter sucesso. O mercado não funciona assim. Pode ser que as 10 farmácias que tem já supre a demanda de farmácia daquela região e daquela cidade. Então a 11ª não vai dar certa só porque as 10 primeiras deram. Então você precisa fazer uma pesquisa de mercado, ver o que aquela cidade está consumindo mais. E uma dica que vale ouro, que ela é muito simples e muitas pessoas que querem abrir um negócio não percebem, é que você percebe no comércio da cidade que tem muito congestionamento de pessoas. Por exemplo, Balneário Camboriú. Que negócio que você pode abrir hoje em Balneário Camboriú e vai dar certo de certeza absoluta? Uma pizzaria. Sim. Porque todas as pizzarias que você vai estar lotada, vai estar cheio de gente. Então, se está cheio de gente, está faltando opção para o povo ir. Quem é que gosta de ficar 1 hora na fila de uma pizzaria? Ninguém. Por que eles ficam? Porque não tem opção. Opa! Então, se você está me ouvindo agora, está assistindo esse vídeo agora e quer investir num negócio em Balneário Camboriú, pizzaria é uma boa. Vai dar certo. Então, prestar atenção naquilo. Você vai no mercado e percebe que ele está vazio. Uma loja de perfume. Então, perfume não é uma boa. Porque se tiver vazio, claro que tem os detalhes de que produto está vendendo e tal. Mas a ideia de você investir no negócio é, primeiro, perceber qual é a real necessidade que aquela região tem, que aquela cidade tem. Se eu colocar esse produto, você pode fazer uma pesquisa, por exemplo.
Perguntar para pessoas na rua o que você acha falta na tua cidade. O que você procura na tua cidade e você tem dificuldade de encontrar. Uma pesquisa simples. E a maioria das pessoas vão responder um tipo de comércio que talvez você nem tinha parado para pensar. Mas aí quando a maioria das pessoas falou assim, opa, se a maioria está falando que está faltando isso talvez seja um bom investimento. Então não abrir só por abrir. Sim. Então por isso que eu falo, às vezes eu passo na frente do comércio e falo, isso aqui não vai dar certo. Porque às vezes ele abriu o comércio errado, no lugar errado. E aí é fácil para mim entender que não vai. E sempre que eu falo que vai fechar, alguns meses depois eu passo lá e tá fechado. E aí depois a minha esposa parou de brigar comigo, porque ela vê que eu sempre acertava e ela falou, não, realmente, não vamos mais questionar. E aqui, até trazendo de algumas perguntas, um desafio grande que você enfrentou como empreendedor foi iniciar do zero sem nenhum cliente. Sim. Aqui nós já estamos falando da empresa que você tem hoje, que é de venda de seguros. Godoy Seguros. Correto? A Godoy Seguros. Isso. Inclusive eu sou cliente também e super recomendo aí, atendimento Obrigado. fantástico. Obrigado. Conta um pouquinho para nós, quando que você iniciou com a Godoy Seguros? Sim. Depois que eu saí da venda de automóveis, então em 2011, eu fui convidado para trabalhar numa multinacional, numa seguradora, né? E essa seguradora, então, me inseriu no mundo dos seguros, lá em 2011. Então, eu entrei nessa seguradora como assessor comercial, em Francisco Beltrão, no Paraná. Em 2013, eu fui promovido a gerente dessa seguradora para trabalhar em Itajaí, aqui em Santa Catarina. De 2013 a 2019, eu fico como gerente. A minha função, basicamente, era visitar corretor de seguros, treinar esses corretores de seguros, capacitar eles e fazer com que eles vendessem mais seguro para a seguradora que eu trabalhava. Isso era o meu desafio, né? Visitava o pequeno, médio, grande, todos eles. E aí, quando chegou 2019, essa seguradora resolveu fazer uma mudança de posicionamento. Ela tinha 139 pontos fixos, que se chama sucursal de seguradora no Brasil. Ela era maior. E ela resolveu fechar algumas unidades, que era estratégica para ela fechar. E aí, para mim, a sucursal de Itajaí foi uma das que fechou. Como ela ficava entre Joinville e Blumenau, que eram duas regiões mais fortes, Itajaí estava no meio e fechou Itajaí. Depois acabou fechando Joinville e Blumenau também, pontos fixos, né? Mas naquela época fechou Itajaí. E aí eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Eu abri uma garagem de carro, eu não tinha recurso para isso, que seria uma área que eu entendia. Seguro já era outra parte que eu estava entendendo muito bem. Falei, então agora é a hora de eu trabalhar como corretor de seguros, né? Porque eu tenho todo o conhecimento, tenho toda a expertise, tenho todo o know-how, sou um exímio vendedor, então eu sou um bom vendedor com o produto que eu domino, vai dar certo. Abri a corretora, só que corretora de seguro, para quem não sabe, ninguém entra numa corretora de seguro para comprar seguro. Você que está me assistindo aí sabe, você quando fez o teu seguro, você não foi na corretora de seguro, né? Então eu falei, caramba, eu vou abrir um negócio sem nenhum cliente e numa atividade que não entra ninguém. Caramba. Como que eu vou fazer? Procurei pesquisar alguma atividade que obrigasse a pessoa a ir até o comércio. E nisso eu descubro o certificado digital. Olha. Quando eu descobri o certificado digital, eu falei, bom, agora quem recomenda o certificado digital? Aí vocês entendem mais que eu nesse negócio, que é o contador. Eu falei, então eu vou mapear todas as contabilidades de balneário e vou de uma por uma pedindo para fazer parceria para me mandar certificado digital. Certificado digital é só empreendedor que faz, é só empresário que faz. Então ele vai ser um gatilho para mim aí vender o seguro. O empresário vai vir até mim. É o meio que eu encontrei dele chegar até mim. Que bacana. Visitando, quando eu mapeei, me assustei, que tinha mais de 250 contabilidades em Balneário Camboriú. Eu falei, caramba, como é que eu visito tudo isso? Na época eu tinha um Jetta e eu falei, eu vou fazer 10 visitas por dia em contabilidade. 15 dias depois eu já falei, não vai dar certo. O carro bebia pra caramba, em Balneário Camboriú não tem estacionamento. Eu falei, cara, não vai funcionar. Comprei uma Bis só para fazer isso. E aí eu consegui otimizar a minha logística, só que eu não consegui nunca fazer as 10 visitas que eu queria por dia, porque a conversa aumentava e eu conseguia fazer 3, 4 visitas apenas. E para minha surpresa, eu consegui fazer algumas
a parceria de certificado digital, só que para minha surpresa, eu iniciava a conversa falando que eu era corretor de seguros. E aí a pessoa me falava, poxa, o certificado até já tem parceiro, mas o meu seguro está vencendo tal dia. Eu preciso fazer seguro do meu escritório, o meu cliente precisa fazer seguro da empresa dele. E aí, ao mesmo tempo que foi nascendo o certificado digital, aos poucos, foi também nascendo o seguro. Em poucos meses, a operação do seguro já passou a operação do certificado digital. E aí o seguro funciona assim, 99% dele é indicação. Como eu priorizo o atendimento de excelência, o meu foco é esse. Quando eu enxergo um cliente na minha frente, eu não estou enxergando um cliente. Eu estou enxergando dezenas de clientes que vão vir através de você. Então eu te atendo muito bem, eu procuro te encantar no meu atendimento para que você pense o seguinte, poxa, estou com essa dívida com o Godoy, me atendeu super bem, eu vou indicar ele para minha esposa, para o meu vizinho, para o meu primo, para o meu amigo, para o meu colega de trabalho. E aí isso começa a virar uma bola de neve. E aí cada cliente que vem a mais, vem 4, 5 atrás dele, por indicação. Sim. E aí a conta é fácil. Sim. Quanto mais clientes você consegue novos, mais clientes você vai tendo. E aí com a experiência que eu tinha, algumas empresas grandes que eu já sabia que faziam seguro pela seguradora que eu trabalhava, eu decidi ir nessas seguradoras e eu consegui fazer, nessas empresas, eu consegui fazer esse seguro dessas empresas. Então isso foi me impulsionando cada vez mais. E aí o sucesso ele foi gradativo, ele foi orgânico. Não precisei investir em mídia, não precisei investir em publicidade, somente com indicação. Porque como funcionário de seguradora, eu tinha visitado o pequeno corretor, o médio, o grande, eu tinha todas as estratégias daquilo que funcionava e daquilo que não funcionava. Então, quando eu fui abrir a minha própria corretora, eu sabia exatamente o que fazer para dar certo e o que não fazer. Então, eu tinha a receita do bolo pronto. Era só fazer por passar e desfrutar. E aí, como mais uma vez na minha vida, eu topei o desafio. E agora, trabalhando pela primeira vez para mim mesmo, imagina, se eu já tinha tido sucesso por todas as empresas que eu tinha trabalhado. Sendo funcionário, e algumas vezes me frustrava porque eu tinha ideia, mas eu não poderia implantar porque eu não era o dono do negócio. Sim. Agora, então, eu tinha tudo que eu precisava. O negócio era meu e tudo aquilo que eu achava que tinha que fazer que ia funcionar, eu colocava em prática e funcionava. E hoje é o sucesso que é, né? A gente em 5 anos tem uma quantidade de clientes que corretoras com 30 anos não tem. Caramba, muito bom. Que bacana. E isso, pelo que eu percebo, assim, me proporcionou uma grande liberdade financeira. Sim. Já conheceu vários países aí. Eu conheci já 12 países, dezembro aí, janeiro, a gente vai conhecer mais 9. É o que me move, é viagem, mas... Estava na Fórmula 1 agora? Né? Exatamente, Fórmula 1 agora, que tipo de realizar mais um sonho, né? Imagine um apaixonado por automobilismo ir para uma Fórmula 1, e eu sou um fã incondicional da Ayrton Senna, e justamente no ano que fizeram homenagem para ele, que o Lewis Hamilton, né, fez 3 voltas lá com a MP4 do Ayrton Senna de 1990, do título, então foi contagiante, foi muito bom, mas realmente o empreendedorismo ele te proporciona essa liberdade financeira e comigo não foi diferente. Então o seguro ele é um serviço, então eu não preciso colocar dinheiro na frente para comprar uma mercadoria. Outra dica que eu dou também quando a pessoa quer empreender, quer começar e tem pouca grana, invista talvez no serviço. Sim. Porque se você não precisa ter um produto para vender, você não vai precisar de um capital inicial tão grande, porque você não precisa fazer um aporte para comprar produto. O serviço é você. Vamos até começar o quadro Mito ou Verdade, porque até tem uma pergunta que cai justamente nessa pergunta, que já é o que você está respondendo, né? Godoy, tu comentou um pouquinho da tua história. E dentro da tua história, tu falou que teve a questão da faculdade. Sim. E fugindo um pouquinho do quadro, o quadro você tira uma pergunta, certo? E aí tu diz se é mito ou verdade. Sim. Mas eu acho que tem muito cabimento, porque é uma coisa que tem argumentos dos dois lados, que é estudar, fazer faculdade. O empreendedor, muitos dizem que não precisa e muitos dizem que precisa. Certo. Qual é a tua opinião? É mito ou verdade? Aproveitando o quadro. Eu acho que essa pergunta não tem uma resposta certa. O conhecimento, eu costumo brincar que ele não ocupa espaço.
É como se a nossa mentalidade fosse uma capacidade de giga ilimitado. Quanto mais conhecimento que você tem, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te roubar. Perfeito. Eu brinco que se eu perder tudo que eu tenho hoje e for morar debaixo de um viaduto, eu posso não ter bens materiais nenhum, dinheiro nenhum, mas o meu conhecimento ninguém consegue me roubar. Então eu acho que ele não é assim uma obrigação. Sim. Você tem que fazer uma faculdade para empreender. Não acho isso. Mas eu acho que todas as ferramentas possíveis que você tem para aumentar o teu conhecimento, ela vai te ajudar em algum momento. São válidas. Pode não ser determinante, mas que vai te ajudar, um conhecimento jamais vai ser jogado fora. Eu acredito que é muito questão da, de certa forma, otimização, porque Sim. falando de empreendedorismo, muita coisa na prática. É realmente Isso. estar vivendo ali o dia a dia. Sim. Então, isso a faculdade não proporciona Sim, o sim. dia a dia, É. esse conhecimento, essa bagagem. Sim. Então, acredito que é muito de pesar aquilo que você quer. Será que vale a pena para o que eu estou querendo de objetivo fazer uma faculdade? Ou mais vale a pena eu ir lá trabalhar, seja como funcionário no começo, ver na prática como que é, e aí sim você começa a buscar. Agora eu preciso aprender gestão financeira, agora eu preciso aprender aqui sobre atendimento, e aí você vai se aperfeiçoando. Mas com certeza, em relação ao conhecimento, a estudar, isso a gente não pode jamais parar. Descartar, né? Exatamente. Dizer, não, ele não serve para nada. Eu vejo muitos youtubers aí falando sobre isso. É que eu acho que tem muitas maneiras de você ganhar dinheiro. E aí você tem tantas maneiras que vai ter maneiras que o conhecimento vai ser fundamental. Perfeito. E vai ter outras que você vai conseguir sem. E eu acho que não existe uma fórmula certa. A fórmula certa é aquela que funcionou para você. Se ela funcionou, beleza, você acertou. Pode ser que para você foi dessa maneira, mas pode ser que para mim não vai ser. Eu hoje, se estaria começando e quisesse abrir um negócio, eu iria num negócio semelhante igual ao meu, em outra região, que funciona, que dá certo, e ia fazer uma pergunta para o proprietário. Você fez faculdade? Sim. Não fez? Te fez falta? Te ajudou? E aí, não tem melhor fórmula do que você usar uma que já deu certo, que funcionou. Eu acho que você não pode ser arrogante ao ponto de achar, não, eu quero fazer tudo novo do meu jeito. Não precisa ter esse sofrimento, essa dúvida. Você pode ser humilde ao ponto de falar, poxa, a Nortam é uma contabilidade de sucesso. Eu quero ser contador. Eu vou lá bater um papo com o Marcos e o Osmair, que dica que eles me dão para ser um bom contador. Perfeito. E vocês vão dar essa dica para ele. Isso vai dar um norte para a pessoa. Então tem que ter humildade de reconhecer que tem pessoas que chegaram antes que você, que alcançaram o sucesso antes que você, e que você pode ser humilde e perguntar, admiro o teu sucesso, acho bacana hoje a vida que você vive. Como você fez para chegar até aí? Talvez não funcione tudo para outra pessoa. Sim. Mas muitas das coisas que você passou, a outra pessoa vai passar também e vai ser muito mais fácil ela saber como lidar com aquele obstáculo se alguém já lidou e já venceu ele. Perfeito. Muito bom. Aproveita e vamos pegar uma pergunta aí. Agora... Eu leio, você lê? A gente quer ler, mano? Pode ler. Vamos ler. Vamos fazer essa, daí a gente já emenda o próximo quadro ali também. Godoy, você precisa fazer networking o tempo todo para ter sucesso nos negócios? Na sua opinião, mito, verdade? 100% diz ali? O tempo todo. O tempo todo? Para ter sucesso, eu creio que não. Eu creio que seria mito. Eu acho que ele é uma das ferramentas que você pode usar para alcançar o sucesso. Eu acho que ele é um degrau a mais. Como se o sucesso, você quando inicia está na base de uma escada, o sucesso está no final da escada. O network ele pode ser um dos degraus. Ele vai te impulsionar a você chegar mais rápido com mais eficiência. Não que você não possa chegar sem ele, mas você não vai conseguir furar a tua bolha de clientes se você não fazer parte de nenhum processo, nenhum programa de network. Sim, Perfeito. E aqui nós temos uma dica de ouro. Você que é de Balneário Camboriú, região, nós fazemos parte de um grupo de networking profissional e nós convidamos você a fazer parte, juntamente conosco, a prestigiar, a participar de uma reunião. Então, todas as terças, quartas e quintas-feiras, se você quer participar de uma reunião, manda mensagem no Instagram, tá aqui no link do vídeo, que você será bem-vindo. E Godoy, nós temos aqui o nosso quadro também, Conselho de Churrasco, que é aquele quadro que, como se você estivesse num domingo, participando de um churrasco ali, entre família, amigos, e alguém chega para você e pede, Godoy, eu quero empreender,
Isso. Que dica você daria, assim, mas de forma totalmente informal? Um domingão de churrasco. O que você falaria para essa pessoa? Eu gosto de alguns exemplos. Eu falaria para a pessoa o seguinte: imagine uma linha. Uma linha, literalmente. Um barbante, como você preferir. Uma das pontas dessa linha é onde você está hoje. E o final dessa linha é onde você quer chegar. E imagine agora uma tesoura, e essa tesoura é uma dúvida. Então você quer chegar, você está num ponto e você quer chegar no teu objetivo final. Essa linha, ela traça esse o percurso que você vai ter que percorrer. E agora lembra que a tesoura é uma dúvida. Para você chegar mais fácil no teu objetivo, você, desde o momento que você criou isso na tua mente até o momento que você conquista o teu objetivo, você não pode ter dúvida nenhuma no processo que vai dar certo. A dúvida, ela funciona como uma tesoura. Se você está buscando o teu objetivo, em algum momento alguém falou para você, olha, desiste, acho que não vai dar certo. Muitas pessoas tentaram e não deu certo. E você comprar essa ideia de que realmente pode não dar certo, ou seja, você colocou dúvida no teu objetivo, a tesoura vem, corta e pode desistir. Começa tudo de novo. Você não vai conseguir alcançar um objetivo se em algum momento do percurso você colocar dúvida de que aquilo vai dar certo. Muito bacana. Godoy, já estamos chegando no final. Sim. Dentre várias características que você tem de empreendedorismo, de sucesso, eu anotei algumas aqui, que perceptíveis na tua história, que teve uma estratégia desde cedo vendendo picolé, muito bacana. Você tem a venda presente em você e você ama a venda, dá para você perceber, né? Você é muito movido a desafio, né? Tem uma visão sempre de oportunidade, né? E a vontade de vencer, você deixou claro para todo mundo que quer empreender, tem que ser maior que o medo. Sim, né? sempre. E vender algo que acredita e trabalhar com aquilo que ama faz diferença, porque aquele extra que tu falou, que tu buscava informações dos carros depois do trabalho, acho que isso está muito ligado ao amar. Sim. Porque daí deixa de ser trabalho. Não fica pesado. Não fica pesado. Perfeito. E o encantamento do cliente. Acho que essa é uma das características do empreendedorismo que fica para todos que querem empreender, que são necessárias para ter sucesso. O sucesso que você tem. E até falando exemplo do restaurante que você voltou lá com a sua esposa, eu acredito que é muito válido falar isso, que é esse orgulho dos pequenos começos. Nós estamos falando hoje aqui com uma pessoa bem-sucedida, o Godoy, né, um milionário aí, mas se orgulha dos pequenos começos, já foi vendedor de picolé, de cachorro-quente, então talvez hoje seja a sua situação. Talvez você olhe para si e fale, nossa, olha o que eu estou fazendo aqui, tenho até vergonha, mas não tenha vergonha disso. Tenha autoconfiança, saiba que isso é momentâneo e logo tenho certeza absoluta que você vai estar empreendendo e vai sim aí ser uma pessoa bem-sucedida também. Então eu quero agradecer imensamente pela sua participação aqui, por ter aceitado a gente trocar esse bate-papo aí. E eu quero que você possa trazer aí as suas considerações finais. Sim. Uma vez mais, quero agradecer aos Osmair, Marcos, mais uma vez desejo aí que o sucesso do canal, eu não tenho dúvida que vocês vão alcançar. Vocês fazem isso com excelência, isso é notório, e quando você faz com excelência, não tem como não dar certo. E é assim que eu quero concluir para quem está assistindo. Tudo aquilo que você quer na tua vida é possível desde que você faça o preço ser pago. Eu quero ter uma Ferrari de 4 milhões. Então tá fácil, você precisa ter o 4 milhões. Como você consegue? Eu ganho R$1.000 por mês. Quanto que você pode guardar desses R$1.000 para atingir esse 4 milhões? E aí você já tem uma data. Eu vou demorar 50 anos. Tudo bem, mas esse é o tempo que vai demorar, mas você vai alcançar. Então tudo que você quer tem um preço. Godoy, mas eu quis muito ter uma coisa uma vez na minha vida e não consegui. Você não conseguiu porque você não pagou o preço. Se você pagar o preço daquilo que você quer, você consegue. Tudo é possível. Tudo é possível. Nada é impossível. Desde que você se dedique e pague o preço daquilo que você quer. E você vai alcançar.
Perfeito. E já deixa aí no comentário qual foi o carro que ele chegou aqui dirigindo, hein? Muito bacana. Muito obrigado. Obrigado a vocês. É claro, não Obrigado posso vocês. deixar de falar isso. Você que é aqui da região, Balneário Camboriú, região, não deixe de falar com o Godoy sobre o seguro aí do seu apartamento, casa, carro. Empresa. Atende também em nível Brasil aí? Sim, Brasil inteiro, eu sou especialista em mais de 120 soluções em seguros e como eu costumo falar, se você encontrar um seguro mais barato que o meu, eu te dou o seguro de presente. Olha aí, esse é outro forte, hein? Não é nem cupom de desconto. Calma lá, calma, não tem que cupom. eu acho Não que é nem não cupom. ficou muito claro, hein? Fala novamente, por favor, para não ter dúvidas. A concorrência vai à loucura, né, quando eu falo. Mas se você que está me assistindo, você já tem o teu corretor, você já tem o teu seguro. O que muda na tua vida cotar com a Godoy Seguros? Muda o seguinte, você gosta de rasgar dinheiro? Se você é uma pessoa de consciência, você respondeu que não. Se você cotar um seguro comigo e eu não conseguir bater o preço do teu seguro, eu te dou o seguro de presente. Olha só, tá chegando o Natal, todo mundo gosta de ganhar presente no Natal, né? Se você quer ganhar um seguro de presente, cota o seguro comigo e se eu não conseguir bater, você vai ganhar o seguro de presente. Que maravilha, hein? Godoy, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, tá? uma vez mais. É. Sucesso aí Sucesso, para tamo nós junto. aí. Com certeza. Valeu. Um abraço. E não Até perca mais. o próximo episódio do Talk Empreendedor. Obrigado. Obrigado, até a próxima.